sistêmicas aplicada nas famílias mistas. Então agora a gente vai começar a falar quando um relacionamento de casal é composto por filhos que vieram de relacionamentos anteriores. Inclusive essa é a definição de famílias mistas. É quando um dos dois ou ambos trazem para o relacionamento atual filhos de relacionamentos anteriores. Então, não dá para a gente achar que as famílias mistas podem levar, né, as coisas da forma como as famílias não mistas levam e que isso vai trazer paz. Por que não? Tem 3 pontos fundamentais que as pessoas que estão vivendo em famílias mistas precisam observar, precisam respeitar se quiserem ter paz na convivência. Então vamos lá. Primeiro ponto, dentro dos relacionamentos mistos, como vieram filhos, eu vou supor aqui que ele foi casado anteriormente com essa mulher e passaram pelo divórcio e ele traz para o casamento a guarda compartilhada desse filho aqui amarelinho. Ele então se casou com essa mulher de vermelho e juntos têm essa filhinha de verde, ok? Então, nesse caso, primeiro ponto que essa família precisa observar: essas pessoas aqui, ele, a segunda mulher e a filha desse casal, precisam respeitar essa primeira mulher. Porque essa primeira mulher, ela compõe cada célula dessa criança ou desse jovem aqui. Então, quando essas pessoas aqui respeitam essa antiga parceira, esse filho aqui relaxa, ele sente que ele está num ambiente onde ele pode realmente relaxar. Por quê? Porque ele e o que o compõe é respeitado. Então essas pessoas aqui respeitam a origem dele, porque ele veio desse sistema familiar que era composto por esse homem e por essa mulher. E quando essa mulher e esse homem são respeitados, essa criança então se sente segura. Então, grande problema, a maioria dos problemas, dos atritos que tem entre madrastas e enteados, padrastos e enteados, é por conta desse primeiro ponto. Uma dificuldade muito grande de respeitar o antigo parceiro. Por quê? As pessoas confundem e acham que respeitar é ter que conviver, é ter que trazer para cá. É óbvio que isso aqui não dá para suportar. Ela fica no devido lugar dela, ela fica no passado, mas dentro do coração desse sistema familiar. Afinal de contas, para esse homem estar aqui aconteceu algo que gerou dor. Porque nenhuma separação de casal acontece sem que haja dor. Então, quando a gente desmerece o antigo parceiro, a gente está desmerecendo a dor que ele passou, a dor que o atual parceiro passou dentro dessa separação e deixando de olhar para a dor que foi para essa criança em ver o processo de separação dos pais. Então, é como se a gente não estivesse nem aí para a dor das pessoas. E quando a gente tem essa postura de pouca empatia, nós sofremos as consequências, o sistema sofre consequência. E mais, quando um antigo parceiro foi desrespeitado, um filho pode inclusive, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, ele pode inclusive ocupar esse devido lugar. Então é muito sério essa questão do respeito a um parceiro anterior. Isso não significa ter amizade, isso não significa que eu tenho que estimular o meu marido a ter conversas e encontros com a sua antiga mulher, com a sua primeira mulher. Não significa isso. Significa, inclusive, que esse homem consiga dar para a nova esposa, para a atual esposa, a prioridade. Então aqui nós estamos dizendo o seguinte: essa antiga parceira, ela veio primeiro? Veio. Então ela tem precedência? Tem precedência. Ela é a primeira? É. Alguém pode tirar esse lugar dela? Não. Só que ela não tem prioridade. E se esse homem der prioridade para ela, ele fere profundamente esse novo casamento. Então a atual tem prioridade, a anterior tem precedência. Então o que cabe a essa atual? Respeitá-la como a primeira. Ela veio antes. E isso não faz dela uma mulher melhor, isso não faz dela, isso não dá direitos especiais a ela. Essa aqui só tem que concordar
que adultamente ela tem que concordar que esse homem e essa mulher, enquanto pais de uma mesma criança, eles vão ter que ter um diálogo. Espera-se que tenha, porque senão quem sofre é essa criança, ok? Então é preciso reconhecer quem veio antes e dar no coração, apenas no coração, o devido lugar. Lembrando que na lei da ordem, quem pertence, pertence, quem tem o seu lugar, tem o seu lugar, e não adianta a gente querer inverter a ordem. Então, se essa aqui ficar se autodenominando primeira esposa, porque acha que a primeira tem vantagens, porque como se fosse uma corrida de obstáculo, né? Que quem chega primeiro ganha. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui, muito pelo contrário. Quem está lá para trás é porque perdeu. E a gente olha com respeito para as perdas e para as dores que existiram antes da nossa chegada. É muito importante saber que os filhos, eles sentem que seus pais, os filhos, quando eles sentem que os seus pais se amam como casal, eles são filhos que sentem uma felicidade que não tem como medir. Então, os filhos que vêm de relação de divórcio, esses filhos, então, eles já não podem mais desfrutar dessa felicidade de ver o papai e a mamãe como casal. Então, por isso, eles precisam sentir que o papai e a mamãe se respeitam mutuamente e são respeitados pelos novos parceiros dos pais. Então veja bem, esse filhinho aqui que vê o papai e a mamãe convivendo juntos, ele já tem essa felicidade que não tem como medir. Esse outro aqui, cujo pai e a mãe se separaram, ele já não tem essa possibilidade de se alegrar com o papai e a mamãe enquanto casal. Então, o padrasto e a madrasta precisam ter compaixão e saber que essa criança já não tem essa felicidade de ver os pais juntos. Então, a gente não deve dificultar para esse enteado, porque ele já não tem essa felicidade. A gente ainda por cima vai gerar mais desconforto excluindo essa mãe ou esse pai. Não dá. Então é muito importante ter essa consciência. Aqui no segundo ponto, os filhos do primeiro casamento têm prioridade sobre o relacionamento atual. Então isso é muito importante. Essa mulher aqui, no nosso exemplo, então, ela se casa com esse homem que tem um primeiro casamento, houve um divórcio aqui, ele trouxe então esse filho para o casamento atual. O que acontece? Pela lei da ordem, os filhos dos primeiros relacionamentos têm prioridade em relação a esse casal. Então, nós já falamos disso também anteriormente, mas agora dando mais ênfase, se você em especial tem enteado ou se você trouxe filhos para um casamento, é muito importante saber disso. Se o seu marido trouxe filhos de um relacionamento anterior, esse filho tem prioridade. Então, ele realmente, se ele se dedicar às vezes um pouco mais para o filho do que para você, em situações onde seja necessário, é muito importante que você tenha maturidade em reconhecer isso, que você está fazendo algo respeitando a lei que rege os relacionamentos mistos. Então, esse homem tem que dar precedência ao filho e prioridade. Em relação à antiga parceira, apenas precedência, nunca prioridade. Na relação com o filho, precedência e prioridade. E essa mulher precisa saber disso, para que ela não entre em conflito e não queira ter um lugar que não lhe é devido. E no terceiro ponto, o casamento atual tem precedência e prioridade sobre os filhos fruto desse casamento. Lembrando, em relação ao casamento anterior, o filho tem precedência, mas a antiga parceira, apesar de ter precedência, ela não tem prioridade. Esse homem, pai desse filho, tem que dar prioridade para o filho em relação ao relacionamento atual dele. Porém, nesse novo casamento que gerou essa filha de verde, esse casal tem prioridade e precedência, ou seja, vieram antes dela existir e também tem que se priorizar enquanto casal. Falamos sobre isso na primeira aula aqui do 5º degrau. Ou seja, o casal ele se nutre
o homem e a mulher conseguem injetar força um no outro para que consigam exercer a maternidade e a paternidade. Então, lembrando que a paternidade e a maternidade é uma extensão do relacionamento de casal dos pais, por isso é preciso ter precedência e prioridade. Não significa largar o filho que está doente para poder irem ao cinema, não significa isso. Não é na prática do dia a dia que a gente mostra que a gente está respeitando essas leis. É no coração. Eu posso deixar de ir ao cinema com meu marido para cuidar do nosso filho se eu faço isso na devida postura. O problema é que tem muita gente que negligencia o parceiro, né, coloca ele de escanteio para poder cuidar do filhinho, da filhinha, esteja ele com problema ou não. Então, quando faz isso, aí sim está desrespeitando essa lei que diz que o casal atual tem, em relação aos seus próprios filhos, tem precedência e também prioridade, ok? Então aqui uma nota, né, muito importante para esse momento, para essa aula, sobre as leis sistêmicas que atuam sobre as famílias mistas. Nós vamos na próxima aula aprofundar sobre enteados. Mas para finalizar isso aqui, é muito importante que você saiba que aquilo que não foi resolvido em relacionamentos anteriores poderá ser retomado pelos filhos no segundo casamento, para que essa história lá do passado, para que seja tentado uma solução para resolver aquele problema do passado. E isso é algo instintivo que a criança faz. Ela faz isso de maneira cega. A gente costuma dizer, no jargão do trabalho sistêmico, a gente costuma dizer que a criança ela é tomada a serviço para que algo que estava mal resolvido seja resolvido. Então, o que acontece? Vamos supor que essa mulher, agora eu vou mudar o exemplo, vamos supor que essa mulher se casou com esse homem aqui, se divorciou e se casou novamente com esse moço de cabelo castanho. Então, o que acontece? Se esse homem não foi respeitado, se de alguma forma ela fala mal, ela deprecia ele enquanto ser humano, e pode ser que ele tenha feito por onde, pode ser que não importa. Se esse homem não é respeitado nem por ela e nem pelo novo parceiro dela, ou seja, vivem falando mal, vivem denegrindo, e pode ser que eles tenham filhos ou não. Aqui eu vou considerar que essa menininha aqui é filha desses dois aqui. O que acontece? Quando ela tiver filhos com esse novo parceiro, então esse filhinho de amarelo, fruto da nova relação, acontece que esse filho pode vir ocupar o lugar desse antigo parceiro que não é respeitado. Isso, segundo a lei sistêmica, significa um membro de uma futura geração, de uma geração seguinte, entra em serviço desse relacionamento anterior para que seja encontrada uma solução. Então, o que acontece? Esse filho que está no lugar do antigo parceiro começa a rivalizar com o pai, porque na verdade ele está no lugar de um antigo parceiro da mãe. Então, começa a gerar ciúme entre o pai e filho. Começa a gerar uma rivalidade entre pai e filho. E eles não entendem, porque, nossa, parece que meu sangue não bate com o sangue do meu filho, e o filho pensa a mesma coisa, parece que eu não consigo, né, ter acesso ao meu pai. E muitas vezes, quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente está vendo uma criança ou um jovem deslocado do seu devido lugar, ocupando o lugar de um parceiro anterior que está sendo desrespeitado. E somente quando esse parceiro for respeitado é que essa criança fica livre para voltar para o seu devido lugar. Então, preste atenção sobre a seriedade de respeitar a lei que diz que os antigos parceiros precisam sim ser respeitados para que os seus filhos que estão agora convivendo nos novos relacionamentos sintam paz, e para também que eles não tenham que se ocupar com o destino deles que estão sendo desrespeitados. E lembre-se, respeitar aqui não significa se tornar amiga, não significa ter contato e intimidade. É só no coração conseguir olhar e dizer:
você veio antes, você é o primeiro. Ou você veio antes, você é a primeira, eu sou apenas a segunda. Para que eu pudesse ter, você teve que perder. E agora eu olho para isso e eu respeito o seu devido lugar. Por favor, olhe com benevolência para a família que eu constituí com esse homem. Pronto, é só isso. Essa é uma ótima solução para lidar muito bem com relações onde existem filhos vindos de relacionamentos anteriores.